Amém, queridos? Amém. Abra a sua Bíblia agora. Esdras, o Senhor vai falar com você, queridos, tenho certeza. Esdras, capítulo 7, verso 28. Se você está procurando o nome para o seu futuro filho, está aí Esdras. Quando a Manu, antes da Carol engravidou, antes da gente saber o nome, saber se era menino ou se era menina, eu chamava, falava assim, quando nascer vai chamar Melquisedeque. Olha que nome lindo. Esdras, capítulo 7, versos 27 e 28. Esdras, capítulo 7, versos 27 e 28. Eu leio em duas versões, tá? Vou começar lendo na NVT, depois eu vou para a Almeida Revista Atualizada, tá? Esdras, capítulo 7, versos 27 a 28, diz o seguinte: Louvem o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que colocou no coração do rei o desejo de embelezar o templo do Senhor em Jerusalém, e que me mostrou seu amor leal ao honrar-me diante do rei, de seu conselho e de todos os seus oficiais poderosos. Senti-me encorajado, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns dos líderes de Israel para voltar comigo a Jerusalém. O tema para a gente orar hoje, rapidamente, gostaria que a gente orasse mais, né? Não que a palavra em si não seja importante, na verdade a palavra vai nos conduzir a esse período de oração, porque o culto é separado para isso. O tema é reconhecendo a atuação de Deus em nossas vidas. Reconhecendo a atuação de Deus em nossas vidas. Deus atua constantemente em nossas vidas, mas há momentos em que precisamos ser revestidos de sabedoria. A gente precisa ter discernimento espiritual, ser cheio mesmo do Espírito Santo para enxergar os feitos de Deus em nós. Pois do contrário, a gente pode desenvolver o hábito de achar que todas as coisas que nós fazemos é fruto, né, das nossas mãos, o resultado daquilo que nós obtemos é fruto das nossas mãos, ou pior ainda, pode ser que a gente seja enganado por um fator aleatório e achar que as coisas acontecem de maneira aleatória. Porque é comum as pessoas falarem, nossa, acontece alguma coisa, você fala, nossa, que sorte. Ou as pessoas, acontecem em determinadas situações que as pessoas, não sei se você já ouviu falar, eu escuto muito, nossa, que coincidência. E na verdade não existe isso. Não existe isso. Nós somos cristãos, precisamos entender que Deus está por trás de tudo que acontece na minha e na sua vida. Só que a maneira como nós entendemos isso pode mudar a nossa concepção, inclusive sobre a oração. Porque é como se nós entendêssemos que Deus atua esporadicamente, paulatinamente e só em determinados momentos da nossa vida. Bom, o texto que nós lemos traz 3 lições sobre a maneira como Deus ele vai atuando e ele vai ajeitando todas as coisas para que o seu plano seja concluído. E o plano de Deus envolve a sua vida, envolve a minha vida. Portanto, a gente precisa ter a plena consciência, mas a total consciência de que absolutamente nada está fora do controle e dos planos de Deus. Primeira lição, verso 27. É Deus quem promove caminhos físicos e humanos para suprir as nossas necessidades. De novo, olha que interessante, ó. É Deus quem promove caminhos físicos e humanos para suprir as nossas necessidades. Olha o que diz o verso 7. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu, isso aqui na Ara, tá? Na versão Ara, que moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém. Bom, qual é a história basicamente? Só um pano de fundo para a gente entender o que está acontecendo. Esdras, assim como Neemias e assim como Zorobabel, era um grupo de pessoas que estavam exilados
Eles estavam na Babilônia, só que Deus começa, porque Deus havia prometido a Jeremias, a Isaías e a Ezequiel, Deus prometeu que o povo voltaria do cativeiro, principalmente a Jeremias. Olha, vocês vão voltar do cativeiro, fiquem em paz, que eu vou resolver esse problema. Vocês foram exilados por conta do pecado de vocês, vocês transgrediram as minhas leis, então o pecado de vocês deu legalidade para que outro povo viesse e levasse vocês cativos, mas vocês vão voltar. Bom, a profecia começa a se cumprir e Deus começa a ajustar ou a separar alguns líderes para reconstruir o templo e para iniciar um processo de volta, uma peregrinação de volta a Jerusalém. O primeiro grupo que veio com Zorobabel, então eles iniciaram um processo de reforma. Depois veio Esdras e Neemias na sequência para continuar esse processo de reconstruir Jerusalém, que estava desolada, completamente destruída. Aliás, antigamente, Esdras e Neemias eram um livro só. Depois, com o tempo, a teologia acabou separando eles. Mas olha só que interessante. Nesse processo de reconstrução de Jerusalém, Deus separa reis, separa líderes, mas principalmente separa Esdras e Neemias para restituir o reino, para reconstruir o reino. E ora, o reino de Deus, ele não é um reino igual ao nosso. Aqui no Brasil, o Estado é dividido da religião. Nós somos um Estado laico. Mas lá não, lá para o povo de Deus, para os israelitas, para o povo judeu, é tudo uma coisa só. Então, não era só o Estado físico ou as leis estaduais que precisavam ser reconstruídas, mas as leis do templo. Esdras é quem volta para restituir, um teólogo incrível, e ele volta para restituir a ordem, a leitura da palavra e todas as outras coisas. Quando Neemias volta, a função de Neemias é outra. A função de Neemias é justamente reconstruir os templos. Então, um vem com o intuito teológico, espiritual, o outro também, mas Neemias volta mais com uma questão física, ele tem que reconstruir o templo. Mas olha só que interessante, ao orar, Esdras tem uma sacada incrível, perdão da gíria, sacada, mas ele entende que quem está por trás desse processo de reconstrução e da volta do povo do cativeiro babilônico para a sua terra natal, para Jerusalém, é Deus. E ele entende que é Deus que começa a mover líderes, nações, e Deus começa a mover a história para reconstruir Jerusalém. Por quê? Porque olha o que ele fala, olha o verso 27. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei. Ele toca no coração de um rei que é de outra tradição, um rei, entre aspas, pagão, mas que ele tornou o coração desse rei favorável ao povo judeu, para que esse povo tivesse que sair de lá, da Babilônia, se liberta do povo e falar, pode voltar para reconstruir. E Esdras, ele se lembra das promessas, e ele entende que quem está por trás da ação desse rei, em liberar os líderes, em liberar profetas, em liberar as verbas, é Deus. Esdras, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, reconhece que todo o processo da volta, toda a tramitação legal, porque haviam cartas que funcionavam como estatutos, então todo o processo legal, todos os documentos e toda a verba de reconstrução veio de um rei que foi movido por Deus. E nós precisamos entender que em nossos caminhos, sejam eles físicos ou humanos, é Deus quem vai promover, é Deus quem vai proporcionar o sustento para as nossas necessidades. Sabe por que é interessante a gente saber disso? Porque quando a gente percebe que um rei que não tinha o conhecimento do povo judeu, que é Ciro, que veio conquistando praticamente toda a Ásia, e quando ele chega a Babilônia, ele conquista a Babilônia, é esse homem quem Deus vai usar para iniciar o processo de reconstrução. Esse cara, com todo perdoa a palavra, ele não tinha nada a ver com o povo judeu, ele foi um instrumento. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus para que a vontade de Deus fosse feita. E é tão interessante porque às vezes a gente fica preocupado, de onde vai vir o recurso para as nossas vidas? Como as coisas vão acontecer nas nossas vidas? Estou com problema financeiro, bati meu carro, estou com problema de enfermidade. Olha só que interessante, o texto nos mostra Esdras louvando porque ele percebe que toda a tramitação financeira, toda a tramitação legal, todo o plano para a reconstrução de Israel veio de Deus.
Então não importa quem estava relacionado ou quem estava envolvido, essas pessoas estavam sendo impulsionadas por Deus. E a gente precisa entender que Deus fará a mesma coisa e faz a mesma coisa nas nossas vidas. É Ele quem vai promovendo todos os bens, toda a necessidade física, espiritual, reconstrução mental, cura do coração. E nós precisamos começar a dar glórias, a louvar a Deus e a reconhecer que Ele está fazendo algo nas nossas vidas. Porque senão a gente vai perder a beleza de tudo isso. E se você tem a versão NVT, você vai perceber que ela começa assim, ó, Esdras louva a Deus. Que talvez a gente pode perder a oportunidade de louvar a Deus e reconhecer a Deus por algo que Ele já está fazendo nas nossas vidas. Então a gente precisa ter a mente aberta, orar a Deus, pedir Espírito Santo, me ajuda a reconhecer tudo que o Senhor está fazendo e desde quando o Senhor está fazendo, porque a gente pode perder a beleza disso. Esdras não perdeu. Então você pode voltar agora aí, pensa comigo, volta na sua mente aí, 3 anos atrás, onde você estava? O que você estava fazendo? Qual era a situação da sua vida? Como Deus te trouxe para a redenção? Será que os eventos de 3 anos atrás não tem a ver com esse Deus da história conduzindo você até aqui? Será que os eventos de 4 anos atrás não tem a ver com Deus conduzindo você para um ministério novo, para uma vida nova, para um emprego novo? Então olha para trás, dê glórias a Deus, louve igual Esdras fez e entenda, Deus está atuando na sua vida. Amém. E a gente precisa reconhecer isso. Esdras olhou para todo o passado, para toda a história e percebeu, Deus nos trouxe de volta a Jerusalém. Segundo, acompanha comigo, olha só, segunda lição, é Deus que promove o reconhecimento de nosso trabalho diante de homens e autoridades. Olha o que ele fala no verso 28, parte A. Ele diz o seguinte, ó, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei e seus conselheiros e todos os seus príncipes. Então ele fala assim, ó, é Deus que moveu o coração do rei para me ajudar na tramitação. E agora ele fala, foi Deus que fez o rei me reconhecer, olhar para mim, enxergar a minha vida. Queridos, uma coisa que é muito difícil para a gente no dia de hoje é a gente esperar que Deus faça as pessoas acharem predicados ou encontrarem qualidade em nós. Porque hoje em dia as pessoas, nós vivemos uma sociedade onde as pessoas querem apresentar, sempre dar carteirada, mostrar que elas podem, quem elas são. As pessoas têm uma necessidade de aprovação das pessoas, quando quem tem que nos aprovar é Deus. Sabe, é muito interessante, eu estava conversando com o Vitor, hoje ele não pôde vir, porque é aniversário da mãe dele também, lembrando, tem que orar pela mãe dele, a senhora Marta Fratus, é isso. Mas ele falou, olha, eu estou trabalhando numa grande empresa, mas ele falou, há uns 2 meses atrás, quando eu encontrei ele no shopping, no aniversário da sobrinha dele, que é amiga da Manu. E eu comecei a conversar com ele, ele falou, nossa, desde 2012 eu não ouvia. E ele falou algo interessante, ele falou, estou trabalhando no lugar. Ele falou assim para mim, Rogério, mas Deus foi bom para mim, sabe por quê, pastor João? Porque Deus fez os meus patrões olharem para mim com um olhar incrível, e foram eles que me colocaram onde eu estou, porque eu não tinha condição. Aí eu falei assim, ó, eu estou me matando. Eu falei assim, eu preciso me atualizar na área de TI, então eu estou trabalhando igual louco, estou tentando me especializar. Mas ele falou algo que eu achei muito interessante. Ele falou assim, Maiara, falou assim, ó, foi Deus quem fez os meus patrões olharem para mim. É a mesma fala de Esdras aqui. Que ele falou assim, ó, foi Deus quem fez o rei olhar para mim com um olhar cuidadoso. Ó, que interessante. Foi Deus que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes. Então a gente precisa entender que é Deus quem vai fazer isso. A gente não precisa da carteirada, a gente não, embora seja parte da nossa natureza, nós queremos ser reconhecidos pelas pessoas do nosso trabalho. Eu quero ser reconhecido pela minha esposa como um homem de Deus. Eu quero ser reconhecido pelas minhas filhas como um pai, alguém que ela possa olhar para meu pai é um servo de Deus. Eu quero ser reconhecido por vocês como um servo de Deus. Mas tem certas coisas que eu vou encontrar limites relacionais, porque você tem a sua vida, eu tenho a minha vida, a gente corre o tempo todo.
Limites estruturais, a gente não tem estrutura. Eu gostaria que vocês vissem minha vida, só parte dela, porque a outra não. Mas tem coisa, queridos, que é só Deus. Eu vou usar o exemplo da Carol aqui, que foi ela, desde quando ela entrou na SPI, ela passou muito tempo, mas muito tempo, não conseguindo bater as metas. Eu não sei se foi, quanto tempo foi agora? O ano passado todo, eu não peguei nenhum mês. Foi só o ano passado todo. Mas olha só que interessante, ela entrou e ela conversava comigo também, eu lembro do sofrimento dela, ela falou, João, tem um monte de processo errado, a gente está tentando acertar algumas coisas. Então ela começou a encaixar as coisas. Ela falou, mas eu não bati a meta. Eu falei, calma, vamos continuar orando. Ah, tem esse processo errado, eu estou consertando, tem aquele que está errado, eu estou consertando, mas eu não bati a meta. Eu falei, calma, vamos continuar orando. E as coisas foram indo, foram se ajustando, e mesmo sem bater a meta, ela recebeu uma premiação. Deus fez com que eles enxergassem a dedicação dela. Por que eu estou falando isso? Porque talvez na sua vida você não tenha reconhecimento de ninguém agora. Talvez nesse momento você esteja no processo de estar exatamente fora dos holofotes de tudo. Fora dos holofotes da vida sentimental, financeira, fora dos holofotes do seu patrão, fora dos holofotes da sua conta bancária, que você olha, bate um reflexo vermelho que você não sabe. Eu fico brincando. Se eu tirar, antigamente, né, hoje nem não faço mais isso, mas se imprimia lá no extrato e ficava um menos, um tracinho, eu estou gastando tinta à toa aqui, não sei o que tem esse tracinho na frente. Mas chega um momento que é Deus quem vai fazer, é Deus quem vai dar o reconhecimento, é Deus quem vai fazer as pessoas perceberem quem você é, o seu caráter, é Deus que vai fazer as pessoas perceberem o amor que você tem pelo Evangelho. Então eu conheço pessoas que lutam ferrenhamente para isso. E eu já aprendi a descansar em Deus. Se as pessoas tiverem que me conhecer, que Deus as faça me conhecer o meu coração. Se as pessoas tiverem que reconhecer a Igreja Batista da Redenção como uma igreja de palavra espiritual, não sou eu que vou fazer isso. Nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Você está trabalhando, ninguém está te reconhecendo no seu trabalho? Faça a sua parte, ore, faça bem feito e deixe que Deus fará as pessoas reconhecer você. Você está lutando para ser um bom marido? Lutando para se dedicar ao seu casamento? Faça a sua parte, deixa que Deus vai abrir os olhos da sua esposa, viu? Você está lutando para ser uma boa esposa? Calma, Deus vai abrir os olhos do seu marido. Tanto é que, ultimamente, a gente viveu uma situação oposta a isso, né? Que eu e a Carol, na verdade, a gente tenta empurrar Deus para que Deus faça as coisas. E a gente fica atrás da cruz. Se acontecer alguma coisa, se vir elogio, a primeira pessoa que a gente dá glórias é a Deus. Foi Deus quem fez. Então não se preocupe. Pense em todas as áreas agora da sua vida. Todas as áreas. Não se preocupe. Deixa que Deus trará o reconhecimento. Quando eu fui separado para pastor, o pastor Odair falou para mim, João, Deus te tirou de trás das malhadas. A única coisa que às vezes as pessoas podem achar é como é que era a sua vida no Calvário. Eu não fui até bater na porta da sala do pastor Odair e falou, pastor Odair, eu quero ser pastor. Nunca fiz isso, nunca. E tinha um momento que as pessoas me chamavam de, eu sendo líder, as pessoas me chamavam de pastor João. Não, sou líder. Mas Deus viu o meu coração. Ele tinha um chamado para mim. Davi foi assim. Davi e Deus tinham um chamado. Embora o pai queria empurrar os outros irmãos. Foi isso? Ó, tem um malhadão aqui, tem um bonitão, tem um cabeludo. Vem cá. Tadinho, Davi estava lá no meio das ovelhas. Tá? Deixa Deus te reconhecer. Amém? Amém. Terceira lição. É o reconhecimento da atuação de Deus em nós que promove encorajamento. Dá uma olhadinha que diz verso 28, parte B. Diz o seguinte: assim me animei segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim. E ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo.
A gente precisa estar ávidos para perceber isso. E aqui é talvez a parte mais linda do dia de hoje. A atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Porque quando você percebe que Deus está atuando por meio da sua vida, você vai receber encorajamento do alto. E você vai se sentir ainda mais motivado a trabalhar e a vivenciar o seu ministério. Quando Esdras percebe, foi Deus que deu os recursos. Foi ele que abriu o coração de Ciro para escrever as cartas e mandar todo mundo para cá. Aí ele percebe, foi Deus que me fez aparecer na frente dos líderes. Aí ele se sente encorajado. Deus está atuando através da minha vida, agora que eu vou fazer mesmo. Olha o que ele fala de novo. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Quando você percebe isso, quando você reconhece a atuação de Deus na sua vida, isso vai promover para você encorajamento para você fazer todas as outras coisas. Se Deus está comigo, se Deus é por nós, então vai estar desanimado. Se Deus é por nós, então quem será? Então bora lutar, bora trabalhar, bora orar, bora jejuar, bora viver a vida espiritual. Bora deixar o Espírito Santo de Deus aqui no nosso meio, habitar no nosso meio, ferver no nosso coração, jejuar, buscar Deus. Porque se Ele está fazendo e eu estou vendo Ele fazer, isso deve me motivar. A atuação do Espírito Santo e daquilo que Deus faz na sua vida e por meio da sua vida, deve fazer igual a torcida de um time de futebol faz por um time. Por que tem time que arruma para dedéu jogando fora de casa, mas quando chega em casa vira um leão? Jogar contra o São Paulo fora do Morumbi é uma bala, mas lá dentro é difícil. Mas isso não acontece só com o São Paulo, acontece com todo o time. Até o time do Corinthians. O que é isso? Até o Corinthians, né, filho? Até o Corinthians. Mas você percebeu isso? Jogar em casa. Eu não esqueço de uma vez que nós fomos num Sesc com o Rafa. O Rafael jogava, era goleiro ainda na época. Nós fomos no Sesc, no Mesc, em São Bernardo do Campo. E nós estávamos lá, o Rafa foi jogar. O Rafa é filho de um amigo nosso, filho do Dagoberto, meu padrinho de casamento. Nós combinamos para ir ver o Rafa jogar. Quando nós chegamos, todo mundo se trocou e ele começou a jogar e o time começou a perder. Só que sabe o que aconteceu? As mães estavam tudo atrasadas. Só estavam os pais lá, aquele negócio, pai, cara feio. Gente, quando chegou aquele bando de mulher, aquelas mães alvoroçadas vendo os filhos jogar, porque os homens ficam lá, né? Toca, marca, olha atrás, só o gesto, tudo isso. Todo mundo metido a treinador. Mão no bolso, os pais. Toca, pega, bate, Chega as mães. Vai. A molecada começou a ficar doida. Começaram a dar carrinho, chutar. Não é que viraram o jogo? Eles foram pra cima, viraram o jogo. Não sei como também, porque era ruim pra dedéu. Mas viraram o jogo. Você sabe por quê? Motivação. Quando você olha, Deus está trabalhando comigo. Você viu o que Esdras? Repara de novo, olha que o versículo, olha o que Esdras pensa. Ele fala o seguinte, assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim. Ele foi para cima. Então ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Falei, agora que Deus está trabalhando, então vou juntar a gente. Nós vamos trabalhar com o Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar. Que Deus possa nos dar essa sensibilidade. Que a gente possa reconhecer a atuação dele nas nossas vidas. De novo, é Deus que promove, sabe? Caminhos físicos, se for necessário, humanos, todos os recursos para a necessidade que você precisa. É Deus que promove o reconhecimento das pessoas. Fica calmo, se ninguém está te chegando no seu trabalho, Deus vai te tirar de trás das malhadas lá. E por último, quando a gente percebe que Deus está trabalhando, então a gente tem que dobrar os joelhos, orar e buscar mesmo
ser motivados por Ele. Amém? Amém. Amém, irmão? Vamos orar? Fique à vontade. Aí você fica à vontade.